E aí ela falou, Lucas, corre, coloca a mão embaixo que a Manuela vai nascer. É aquele silêncio. E é uma dor absurda, porque é a dor da contração, é a dor do parto e é a dor da vida que não tá ali mais, né? 20 anos depois da gravidez do Guilherme, em outubro de 2022, eu descobri a gravidez da Manuela. Em fevereiro, eu não estava sentindo muito ela mexer e resolvi ir ao hospital para ver se estava tudo certo com ela. Eu já estava com 25 semanas. O médico começou a tentar escutar o coração. E ele não conseguiu. Ele ficou por 20 minutos tentando. Eu vi que o meu marido, ele começou a ficar desanimado. Ele começou a mudar a afeição dele. E o médico não falava nada. O médico não conseguiu falar. Perguntei para ele, fala para mim o que está acontecendo, né? E ele falou assim, é a família. Ele não conseguiu dar notícia. E nessa hora que você escuta uma notícia dessa, o teu mundo cai. Ele me falou que nesse caso, naquela hora ele me falou que nesse caso, eles costumam fazer o parto normal para preservar a saúde da mulher, né? Eu tinha indicação para o parto normal. Mesmo assim, do dia 11 até o dia 14, eu tive que me segurar um pouco. Porque esse meu filho mais velho, o Guilherme, ele ia fazer uma viagem, que era a viagem dos sonhos dele. Eu tinha que me segurar para não viver tanto esse luto da Manuela, para poder estar forte pro Guilherme, para ele poder embarcar sentindo que eu estava forte. Ele ia ficar 9 meses fora. Eu preferi, né, esperar ele ir. Do dia 11 até o 16, eu fiquei com ela na barriga e para mim foi... Tem gente que fala, mas você ficou, não foi pior? Para mim, me ajudou muito no meu luto. Eu tive tempo de me despedir dela na barriga, porque na hora do banho era a hora que eu passava a mão, que eu massageava, que eu conversava com ela. Quando a gente começou a induzir, eu estava embaixo do chuveiro e eu falei com a minha irmã, nossa, eu tô sentindo alguma coisa estranha. A médica atrasou para chegar, então só tava eu, meu marido e a minha irmã no banheiro. A gente não tava tendo assistência de nenhuma enfermeira até esse ponto. E aí ela falou, Lucas, corre, coloca a mão embaixo que a Manuela vai nascer. Então só tava nós 3 quando ela nasceu. É aquele silêncio. Quando eu engravidei, eu lembrava muito do parto. Quando eu escutei o choro do Guilherme, eu lembrava de quando eu amamentei. E é uma dor absurda, porque é a dor da contração, é a dor do parto e é a dor da vida que não tá ali mais, né? Então meu marido segurou e já saiu com ela. Nisso, já encheu de gente no quarto, as enfermeiras, veio gente para limpar, a médica chegou. Então assim, a gente não teve tempo para poder aproveitar, para poder ficar um pouco com ela. Eu não tive tempo para curtir minha filha. Eu não consegui pegar minha filha no colo. Eu não consegui. Porque não dá tempo, as pessoas querem resolver tudo e ninguém olha pra você o que você tá passando. A única coisa que uma mãe precisa nessa hora é ficar com o bebê. Ela precisa ser oferecida pra essa mãe colocar a criança no colo. Poxa, você ficou 6 meses, você já imagina uma vida toda e você não tem essa oportunidade. Eu ainda tenho algumas memórias porque a minha irmã conseguiu fazer. Minha irmã já foi fazer um carimbinho do pé, minha irmã tirou algumas fotos, é a única memória que eu tenho da minha filha. O que eu senti ali é que não tinha ninguém preparado para uma situação dessa. Nem a médica, nem as enfermeiras, nem o hospital, ninguém estava preparado. Porque ela veio buscar a Manuela num saquinho. E já me levaram para o ultrassom e quando eu voltei ela já não estava mais no quarto. E no outro dia eu acordei, estava no hospital ainda e eu queria levar minha filha. Eu falei, não, eu quero sepultar minha filha, eu quero fazer um velório para ela. E aí o hospital disse que eu não poderia. E aí eu fui pesquisar, nisso já conheci uma amiga que me disse que eu podia sim, que a partir de tantas semanas tinha uma lei estadual, então fui pesquisar. Eu tive que literalmente brigar num puerpério dificílimo para poder levar minha filha de lá. E aí você vai para ver o que nenhuma mãe está preparada para ver. A gente ficou olhando os detalhes ali, a gente já estava mais preparados porque a gente ia ver, né? E as pessoas, elas querem ajudar, mas elas atrapalham no sentido de que as pessoas, como esse luto não é falado, elas vão com frases clichês. Ela está no melhor lugar. E dá vontade de falar assim, poxa, o melhor lugar para ela é o meu braço, é comigo, né? Tem muitas frases que a gente escuta, não era para ser, sabe? Não era para ser.
Então as pessoas não sabem acolher também nesse momento. E quando a gente mais precisa, as pessoas se afastam. Claro, a gente tem ótimos amigos que estiveram aqui com a gente, que vieram, né? Mas tem muita gente também que se afasta porque não sabe lidar. Quando, na verdade, se você falar um sinto muito sincero, você não precisa mais falar nada. Ele é o luto que a gente considera invisível. As pessoas não enxergam que a Manuela foi a minha filha. Eu era a Marislã, né? Mãe da Manuela, mãe do Guilherme, esposa do Lucas, e de repente eu sou Marislã agora, esposa do Lucas, mãe do Guilherme, mãe da Manuela, que eu vou ter que maternar com um céu de distância. Quando eu perdi a Manu, eu achei que eu fosse a única no mundo a perder uma bebê de 7 meses. E aí eu encontrei um instituto, que é o Instituto do Luto Parental, e aí nesses grupos a gente vai vendo que é uma situação mais que acontece muito. Tem dados da ONU, da Unicef, que a cada 16 segundos acontece um natimorto. E você vai escutando as histórias das mulheres e vai vendo a violência que essas mulheres vão sentindo. E aí você vai olhando pra tua vida e você vê, poxa, mas isso poderia ter sido diferente. Isso também. E não vai mudar se a gente não fizer. Porque não tem um protocolo, por exemplo, para o hospital para perda gestacional. Pesquisei na internet para ver se tinha algum projeto de lei para mudar isso, né? E aí eu encontrei um vídeo de uma moça de Votorantim. E ela estava contando, a Lei Francisco, a lei tem o nome do filho dela também, para criar essa conscientização ao luto gestacional. E eu pensei, poxa, vou fazer uma pesquisa das cidades que já tem. E a minha cidade não tinha. Procurei uma vereadora da minha cidade para a gente fazer um projeto de lei nesse sentido. Ela foi muito querida. Menos de um mês ela já tinha protocolado essa lei e me falou, olha, a gente vai fechar o ano agora, no dia 6 de fevereiro a gente vai ter uma audiência pública, eu queria que você participasse da Tribuna Livre, contando a tua história, contando o que você contou para mim. E aí eu fui participar dessa tribuna, contei a minha história ali e agora a lei está para ser votada. A lei, ela vai instituir aqui no município a semana de conscientização ao luto gestacional, perinatal e neonatal. Quanto mais a gente der voz a essa causa, mais essas mulheres vão ter coragem para falar, mais essas mulheres vão ter consciência e vão ter conhecimento dos seus direitos como mulher, como mãe. Quando eu digo mulher aqui, eu digo família. Porque o pai sofre muito também, o pai sofre demais. E se é um luto invisível, o do pai, ele é inexistente. Uma coisa que me machucava muito era a gente chegar numa roda de amigos ou de familiares e as pessoas perguntarem pro Lucas, como é que ela tá? Ela tá bem? E ninguém perguntava pra ele se ele estava bem. Isso me doía, porque a dor dele foi igual a minha, ele também perdeu uma filha. A gente se juntou de uma forma que hoje... A gente já estava junto há 28 anos, mas há um ano, exatamente agora, né? Nós somos outras pessoas. O amor, ele foi para outro nível. Ele foi para um nível que, se você falar assim, olha, o que você sente por ele? Eu não consigo nem dizer. Depois do parto, eu não digo nem que foi a partida, não. Foi o parto. O parto da Manu mudou a gente como ser humano mesmo.